Então, boa noite, pessoal. Uma segunda-feira ótima para vocês. Finalmente chegou o inverno, né? Que a gente estava com tudo menos inverno. Deu alguns dias frios, mas a maior parte dos dias está sendo relativamente quente. Mesmo hoje, a amplitude térmica não foi muito alta. A temperatura mais alta, acho que foi 17, 18 graus hoje, e a temperatura mais baixa foi lá por 11. Talvez ela caia um pouco mais no final da noite agora, mas em torno disso. Então, não dá uma amplitude térmica muito grande, uma diferença muito grande entre a maior e menor temperatura. Pessoal, essa questão até é bom a gente falar que isso faz parte da nossa disciplina. Essa questão que a gente está vivenciando nos últimos anos, ela demonstra muito bem as tais mudanças climáticas, né? Eu acho que eu já comentei com vocês, por exemplo, a gente nunca viveu uma seca de 2 anos, uma estiagem de 2 anos. Isso era quase que impossível, ninguém imaginaria. Se há 30 anos atrás você me dissesse assim, nós vamos passar uma estiagem de 2 anos na região de Curitiba, eu vou dizer assim, você está louco. Tá doidinho, né? Mas a gente passou uma estiagem de praticamente 2 anos. Né? Sempre teve veranicos durante o inverno, mas o que a gente tem notado ultimamente que o inverno não tem mais tantos dias frios como a gente tinha antes. E mesmo assim as temperaturas não são tão mais baixas como se tinha antes. Né? Então, vamos pegar o ciclo de neve em Curitiba, como a gente estava conversando em off aqui. Nevou em 1922, daí nevou em 1975. Isso dá 53 anos de distância. Se a gente contar mais ou menos 50 anos entre uma neve e outra, a gente deveria estar nevando logo, né? Entrou mais alguém aqui? Estava pedindo permissão para entrar. Mas a gente devia estar nevando logo, mas as perspectivas não são essas. É muito provável que não neve nesse ano mais. Eu acho que nesse ano com certeza não vai mais nevar. Mas nos próximos anos pode ser que neve, mas tenha neve, mas a chance é bem pequena. Então a gente está tornando as nossas estações do ano cada vez menos típicas. O caso de Curitiba é bem interessante, né? Porque Curitiba sempre teve as 4 estações bem marcadas. André do Acre viveu em Manaus. A Amazônia teve uma seca alguns anos atrás que foi inacreditável. Muito mais. Lá tem uma estação chuvosa, uma estação seca, mas a seca foi muito maior do que já tinha tido em qualquer tempo. Pode ser que o que está acontecendo agora se compare com alguma época pontual que teve. O problema é que o que a gente está vivendo não é mais pontual, é cíclico. A gente está passando por mudanças cada vez mais fáceis de serem notadas, né? A gente não tinha furacão no Atlântico Sul, agora tem furacão no Atlântico Sul, né? As temperaturas estão mudando e é importante falar que mudança climática ou aquecimento global não significa que vai estar tudo mais quente. O que significa principalmente que os fenômenos climáticos eles vão ficar cada vez mais radicais. Então, quando chover, vai chover mais. Quando der seca, vai dar mais seca. Quando der frio, talvez até dê mais frio ainda, como a gente viu no inverno passado na Europa, no hemisfério norte. O frio estava inacreditável. Mas agora a Europa está passando por ondas de calor de novo. Né? Então, Londres chegou a 40 graus, algo praticamente inacreditável, praticamente que não existia antes. Então, a gente está passando por uma série de fenômenos. E isso sim tem muito a ver com o ser humano,
com a atividade do ser humano, principalmente a questão dos gases do efeito estufa. Então, o efeito estufa, ele existe naturalmente, graças ao efeito estufa que tem vida na Terra, né? Onde que alguns gases, eles são liberados para a alta atmosfera, e daí quando o raio solar vem lá do Sol, passa por isso, por essa camada, atinge a Terra, quando ele bate e volta, ele muda de comprimento de onda. Quando ele muda de comprimento de onda, ele não consegue sair mais. Alguns saem, então mantém uma temperatura, não ficam tantos raios solares, mantém uma temperatura média agradável para a vida em geral. O problema é que quanto mais desses gases a gente joga na alta atmosfera, menos raios solares vão voltar para o espaço, mais raios solares vão ficar aqui. Então vai aquecendo. Eles batem, voltam, batem, voltam, batem, voltam, batem, voltam. Daí aquece, 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 aquece. E isso está relacionado, obviamente, com as nossas atividades do dia a dia. Tudo que a gente faz. A gente não provoca só poluição que faz um dano diretamente à saúde do próprio ser humano, dos animais, das plantas, etc. Mas a gente faz um dano que vai provocar uma mudança global, uma mudança no clima global. A gente vai conversar muito sobre isso. E por que eu estou falando agora? Não é só porque a gente agora voltou a ter frio um pouquinho, e etc. Nosso inverno não está tão radical esse ano, e etc. Não estou falando só por isso, porque isso faz parte do que a gente chama de construção sustentável ou arquitetura sustentável, que é o nosso tema da aula de hoje, tá? Então, a gente tem que se conscientizar, pessoal. Eu vou gastar muito tempo falando isso para vocês. Enquanto um profissional não se conscientizar dessas coisas, ele não vai conseguir aplicar essas novas ideias, esses novos conceitos, essas novas necessidades. O mundo não está mais como era antes. Ele é mutável por natureza, só que a gente está ajudando cada vez mais nessa mutação. A gente está forçando cada vez mais essa mutação. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, tá? Tem que prestar atenção nisso. A cabeça de vocês não pode mais funcionar como funcionava a cabeça dos nossos pais, nossos avós. A gente enfrenta uma outra realidade. E se a gente não enfrentar de modo correto, a gente vai sair perdendo. De novo, eu falo para vocês, olha o que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Não é só no Rio, no Brasil inteiro. Né? Na Bahia morreu gente por inundação e deslizamento, depois foi Minas, depois foi São Paulo, depois foi Rio, depois foi Recife. Né? Facilmente você pode dizer que morreram perto de 1.000 pessoas só este ano no Brasil, por causa de inundação e deslizamento. Então, a gente tem que prestar mais atenção nisso. Isso não tem mais saída, pessoal. Realmente não tem mais saída. Então, eu vou compartilhar a aula aqui com vocês. Alguém pode abrir o microfone e me dizer se vocês estão enxergando, por favor? Estamos, professor? Sim. Estamos, professor. Ótimo, muito obrigado. Então, nós vamos para a nossa segunda aula, e hoje eu vou falar um pouco de sustentabilidade nas edificações, a parte 1. Semana que vem eu falo a parte 2. Gente, vocês se lembram que semana passada a gente conversou sobre o que é meio ambiente, né? A gente falou sobre a apresentação da disciplina, eu apresentei o plano de ensino para vocês, já está lá disponível para vocês. Eu quero que vocês usem o calendário da nossa primeira semana de aula, que eu dei nos slides, tá? Para vocês fazerem o acompanhamento. Mas, assim, a gente falou sobre meio ambiente, e eu deixei muito claro para vocês que meio ambiente é tudo que nos cerca. A gente tem a mania, isso não é culpa de vocês, isso é culpa dos professores de vocês, das pessoas em volta de vocês,
que acham que meio ambiente é só a Amazônia, etc. É claro que a Amazônia é meio ambiente, a Mata Atlântica é meio ambiente, tudo isso é meio ambiente importante, extremamente importante. Mas o que adianta a gente proteger a Amazônia e não proteger o que está à nossa volta? E eu quero também que mude um pouco na cabeça de vocês. Proteger a Amazônia é essencial? É. Ponto final. Não tem outra alternativa. Mas a gente tem que pensar o que está à nossa volta. Ah, mas aqui, professor, está tudo degradado. Ah, mas a gente pode tentar reconstituir uma boa parte disso. Não é porque está degradado é que a gente vai deixar daquele jeito. A gente pode reconstituir, a gente pode recuperar uma parte disso. E tem milhões de exemplos pelo mundo inteiro, pelo Brasil, inclusive, de maneiras como a gente pode fazer isso, tá? Então, a gente discutiu que meio ambiente é tudo à nossa volta. A gente falou dos recursos naturais renováveis, não renováveis, aqueles que deveriam ser renováveis, mas acabam sendo não renováveis, né? Como água, isso é um problema sério. Gente, eu dou graças a Deus que choveu esse final de semana aqui. Foi ruim, a gente teve aquela preguicinha, ficar dentro de casa, né, não fazer nada, só assistir TV, mas a gente estava precisando de chuva. A gente estava precisando muito de chuva. A gente já estava um bom tempo sem chover. Os nossos reservatórios de água da região metropolitana já estavam caindo de novo. E se a gente continuasse muito tempo sem chuva, a gente poderia passar por uma estiagem de novo e economia de água de novo, como a gente fez. Aliás, o ideal é sempre economizar água, né? A gente vai falar hoje, inclusive. Esse é o ideal. Mas a gente estava num ponto onde que a Sanepar teve que cortar a água dos bairros, né? Um de cada vez, um grupo de bairros de cada vez, para poder suportar, para todo mundo ter água, né? Então, isso o que sinaliza para a gente? Sinaliza que a gente tem que tomar cuidado com o que ocorre à nossa volta. Tá? A gente tem que tomar cuidado com os recursos naturais. A gente tem que evitar a poluição, sujar, corromper, né? Você lembra o que eu falei lá passado? E daí a gente parou em um conceito, daí eu deixei para essa semana, que é extremamente importante e ele faz parte do título da nossa disciplina, né? Estudos ambientais e sustentabilidade. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Essa ideia já é bem antiga, pessoal. Até se usa hoje na economia, o Brasil precisa crescer de uma forma sustentável. Só que os economistas pegaram esse conceito da questão ambiental, né, do meio ambiente. Então, a ideia de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, já é bem antiga. Mas a primeira vez que isso foi popularizado foi em 1987, com o relatório Nosso Futuro Comum, da ONU. Esse relatório também é chamado Relatório Brundtland, em homenagem a Harlem Gro Brundtland. Ela foi ex-primeira-ministra da Noruega e depois foi secretária-geral da ONU. E eu tive, há muitos anos atrás, a oportunidade de assistir uma palestra da Harlem Gro Brundtland em São Paulo. Eu sou especialista em meio ambiente já há muito tempo, já naquela época já era também há algum tempo, e eu me considerava com uma cabeça pensante já razoavelmente desenvolvida em relação à questão ambiental. Mas quando eu ouvi a Harlem Gro Brundtland falando sobre meio ambiente, eu vi que eu precisava expandir um pouco
a minha cabeça ambiental, a minha mente ambiental. Ela tem um outro nível. Eu acho que tem alguém querendo entrar. Olha, Júlia está querendo entrar, ótimo. Já voltamos para a nossa aula. Então, eu estava falando para vocês que o termo desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade, na verdade, gente, é a mesma coisa, tá? Ele foi popularizado em 1987, quando a ONU fez um relatório extremamente importante quanto à questão ambiental, o relatório Nosso Futuro Comum. Ele tinha esse título exatamente para mostrar que a gente precisava mudar a nossa cabeça para poder sobreviver como espécie ao longo do tempo. E esse termo, ele significa promover o desenvolvimento econômico. Deixa eu até pegar minha caneta aqui. Vou pegar um marca-texto. Promover, e não ficou muito bom o marca-texto aqui. O desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. E o que significa isso? Promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. Gente, eu não sei se alguém de vocês tem filhos, né? Mas eu sempre brincava assim, eu não queria ter filhos, eu queria ter 50 cachorros, mas nenhum filho. Hoje eu tenho 2 filhos e não troco por nada nesse mundo, juro por Deus. Ainda quero ter 50 cachorros, mas os meus filhos eu não troco por nada. Os filhos, para aqueles que gostam, que querem ter, são a realização da vida, né? É claro que isso vai depender de pessoa para pessoa. Eu tenho muitos amigos que não têm filhos, não querem ter, então a realização da vida para eles é em outras coisas, ter uma casa, viajar, etc. Né? E todo mundo, obviamente, merece respeito. Mas os filhos, a gente transfere muita coisa para os filhos, né? A gente quer o bem dos filhos, quer que os filhos sejam melhores do que a gente. E a gente tem que ver isso de todos os pontos de vista, né? Inclusive do ponto de vista ambiental. Da onde que a gente tira todos os recursos para a gente sobreviver? Do meio ambiente. Professor, plástico a gente não tira do meio ambiente, mas a gente tira petróleo que ajuda a fazer plástico. E assim por diante. Então, a gente tira esses recursos para satisfazer as nossas necessidades. Eu quero ter um celular, eu quero ter um carro, eu quero ter um computador, eu quero ter uma casa boa. Posso? Claro que eu posso. Eu tenho esse direito. O que o desenvolvimento sustentável, sustentabilidade fala é o seguinte: você pode ter aquilo que você quer, sem problema. Só que a questão é que eu tenho que pensar que os meus filhos, que os meus netos, que os meus bisnetos, que os meus trinetos, sei lá o que mais, também têm o mesmo direito que eu. Aí a coisa muda. Quando eu começo a pensar assim, meus filhos, meus netos, né, eles têm o mesmo direito que eu tenho de consumir, de ter as coisas. Opa, então eu já começo a pensar assim, mas eu quero ter uma casa, eu quero ter meu computador, meu carro, meu celular, mas eu preciso ter 2, 3 celulares. Eu preciso ter uma casa de 1.000 metros quadrados, cheia de coisa. Eu preciso ter 10 carros na garagem. Mas eu posso ter. Claro que pode. Não tem nenhuma lei no mundo que proíba. Mas a gente tem que começar a pensar diferente. Se todo mundo pensar desse jeito, não vai mais ter recurso natural para as próximas gerações. E daí? O que as próximas gerações vão fazer? Então, o desenvolvimento sustentável, ele tem o objetivo de garantir a sobrevivência das gerações futuras. A gente vai sobreviver? Vai, a minha geração vai. A geração de vocês
Eu acho que vai, não vai ter problema. Mas e daqui 2, 3 gerações? Será que eles vão ter água? Será que eles vão ter campos para cultivar e produzir alimentos, né? Tanto carne quanto grãos? Será que eles vão ter energia? Tudo. Será que eles vão ter ar para respirar? Tudo isso daqui, tudo isso a gente tem que pensar no desenvolvimento sustentável. Só tem um conceito de desenvolvimento sustentável, que é esse. Agora, a maneira de colocar, de realizar na prática, tem milhões de tipos diferentes. Né? A gente pode fazer de muitas formas diferentes. Um grande pensador francês de nascimento, mas que morou muito tempo aqui no Brasil, Ignacy Sachs, em 1993, ele desenvolveu uma nova ideia, um novo jeito de ver o desenvolvimento sustentável, a sustentabilidade. Ele desenvolveu as 5 dimensões da sustentabilidade. O que significa isso? A sustentabilidade continua sendo a mesma coisa, né? A gente consumir os recursos naturais de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos para elas poderem aproveitar. Mas ele começou a destrinchar essa ideia. Como que eu posso colocar na prática? Então, daí ele colocou as 5 dimensões da sustentabilidade. A primeira dimensão da sustentabilidade, deixa eu só pegar minha caneta vermelha aqui. A primeira dimensão da sustentabilidade é a dimensão social. Não adianta nada a gente ter um monte de gente pobre e poucas pessoas hiper ricas. Então, ele fala em diminuir essa diferença de renda, melhorar os níveis de distribuição de renda, diminuir a exclusão social e a distância econômica entre as classes sociais. Mas, professor, eu tenho direito a ter dinheiro, a ter meus bens? Claro que tem, óbvio que tem. Mas a gente tem que tomar cuidado para não excluir as outras pessoas, porque elas também têm o mesmo direito. Pessoal, eu não sou comunista, tá? Gente, por favor, isso é uma coisa de bom senso. Por que a gente vai ter uma sociedade onde tem poucos super ricos e a grande maioria super pobre? Não tem muito nexo, né? Mesmo super ricos, uma hora vão cair, porque eles têm o capital, mas não vão ter para quem emprestar o capital ou vender coisas, porque o resto da sociedade é super pobre, não vai ter dinheiro para nada. Vocês viram semana passada, apareceu muito na TV, de um menino de 11 anos em Belo Horizonte que ligou para a polícia, senhora, atendeu uma policial, senhora, eu não tenho nada para comer em casa. Nada. E daí a polícia foi para lá, né? Foi um carro da polícia, achando que era maus tratos, e quando chegaram, a família não tinha nada o que comer. E os próprios policiais trouxeram uma cesta básica e etc. Né? Como essa família que apareceu na televisão no final de semana, existem milhões no Brasil, centenas, bilhões no mundo inteiro. Né? Mas essas pessoas, o que elas agregam? Não agregam nada, porque elas não têm condição de consumir, não têm condição de comprar, não têm condição de nada. E daí o nível de vida delas cai lá no pé. São os super pobres, né? Gente que vive, hoje mais de 1 bilhão de pessoas no mundo vive com menos de $1 por dia. $1, R$5, vamos arredondar, 150 reais por mês. O que a gente consegue fazer com 150 reais? Então o Sachs dizia, eu tenho que prestar atenção na questão social. O segundo ponto, obviamente, é a questão econômica, né?
Tem que ganhar dinheiro? Claro que tem que ganhar dinheiro. Mas como? Aumento na eficiência do sistema, seja na alocação de recursos ou na gestão. O que significa? Fazer mais com menos. Não jogar água fora, energia fora, materiais fora. Né? Era clássico na construção civil há 30 anos atrás. Com o material que sobrava da construção de um prédio, você fazia outro prédio. Era clássico isso. Graças a Deus já não funciona mais assim. Pelo menos, mas não tanto assim. Então, a dimensão da sustentabilidade econômica é muito importante. E olhem só, olha que legal. Se eu aumento a eficiência do meu sistema, eu faço mais com menos, tenho menos resíduo, menos coisa para jogar fora, eu ganho mais. Então vamos dizer assim, eu tenho uma indústria de alguma coisa, eu compro 100 quilos de matéria-prima e faço 80 quilos de produto. Aonde que foram parar os 20 quilos de diferença? Lixo. Mas eu paguei 100 quilos de matéria-prima. Eu quero 100 quilos de produto. Mas você jogou dinheiro no lixo. Agora, se eu aumento a eficiência, produzo menos resíduo, melhoro a eficiência de aproveitamento daquela matéria-prima, então eu compro 100 quilos de matéria-prima e produzo 95 quilos de produto. Olha só, eu estou produzindo mais, então eu tenho maior receita. Eu estou jogando menos matéria-prima fora, então eu estou desperdiçando menos, eu vou ter que gastar menos com resíduo e assim por diante. Então a sustentabilidade econômica é maravilhosa e a gente também não pode esquecer isso. É claro que a sustentabilidade ecológica é básica, né? Preservação do meio ambiente, sem, contudo, olha o que o Sachs falava, comprometer a oferta de recursos naturais necessários à sobrevivência do ser humano. O que o Sachs falava? Uma visão antropocêntrica, né? O ser humano no meio de tudo. Tem muita gente que não concorda com isso. Eu concordo com a visão do Sachs. A gente pode aproveitar o meio ambiente? Pode. O que ele diz é, não exagere, não desperdice, mas pegue o suficiente para o ser humano sobreviver. Tá? Então, vamos preservar o máximo possível do meio ambiente, mas não em detrimento do ser humano. O ser humano ainda pode retirar recursos do meio para poder sobreviver, para ter boa qualidade de vida e assim por diante. A quarta dimensão da sustentabilidade Sachs é a dimensão espacial. E isso é um problema muito que a gente vê na arquitetura e urbanismo, né? Urbanismo, né? As cidades estão ficando cada vez mais inchadas, estão ficando cada vez maiores. A região metropolitana de Tóquio, a região metropolitana, chegam a 30 milhões de habitantes. É a mesma coisa com Cidade do México. E pior na Cidade do México, né? Não sei se vocês sabem, a Cidade do México foi construída numa lagoa. Então, eles aterraram tudo. Né? É bem interessante que tem alguns tipos de animais que só viviam nessa lagoa. E hoje restam muitos poucos lugares dessa lagoa. Então, esses animais são quase extintos. Antes, o ser humano vivia muito no campo, trabalhando no campo, produzindo coisas para o campo. Daí ele começou a ir para as cidades, por uma série grande de motivos, principalmente depois da Revolução Industrial. Né? E começou a deixar o campo. Até a década de 70, aqui no Brasil, mais da metade da população brasileira vivia no campo. Depois da década de 70, começou a vir todo mundo para as cidades. Né? Eu não estou falando só das grandes cidades, eu estou falando de cidades menores também. Tá? Assentamentos humanos. Então o Sachs fala assim, olha, a gente não vamos inchar tanto as cidades. As cidades estão ficando insuportáveis. Né? Eu, particularmente, o Klaus, não é nem o professor Klaus, o Klaus. Eu adoro Curitiba, mas Curitiba está começando a ficar um pouco grande demais.
Você tá... Eu algumas vezes pego engarrafamento 10 horas da noite, 11 horas da noite. É um absurdo pegar engarrafamento nesse horário, né? E, finalmente, a quinta dimensão da sustentabilidade de Sachs é a dimensão cultural. O que vocês pensam? Como que vocês pensam? E, a partir daí, como que vocês agem? Eu vejo muita gente que fica, meio ambiente é importante, meio ambiente é isso, meio ambiente é aquilo, mas tem, assim, algumas atitudes que não são muito boas, né? Gasta muito recurso, joga lixo em qualquer lugar, voa muito de avião, etc. Tem um exemplo clássico de uma famosa defensora de animais de São Paulo, não vou falar o nome, mas ela é vegana, inclusive critica quem come carne. Eu gosto de carne, gente, mas não preciso comer carne todos os dias. Nem como carne todos os dias. Nem gosto de comer carne todos os dias. E ela vai para as mídias sociais, critica, grita, chora e não sei mais o que. Mas ela tem um carro enorme, com motorista, gasta muito combustível, os bancos do carro dela são de couro verdadeiro, então até mais caro, e assim por diante. Quer dizer, ela fala uma coisa, mas vive outra bem diferente. E quando a gente tem consciência ambiental, a consciência vai muito mais do que o conhecimento. A consciência faz mudar as nossas ações. Quando eu começo a ver que na minha volta as coisas estão ruins, e eu começo a tomar atitudes reais, eu começo a ter consciência. No nosso caso aqui, consciência ambiental. Eu começo a me policiar. Será que eu estou consumindo muito? Será que eu estou consumindo errado? Eu estou comprando meus produtos de forma errada? Eu estou vivendo de forma errada? Quando vocês começarem a pensar desse jeito, é porque daí já entrou na consciência de vocês a questão ambiental. E gente, tem alguém querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Tem. Tem dois aqui, duas meninas querendo entrar. Sem problema. E, pessoal, quando eu começo a pensar, a refletir, a raciocinar sobre qual é o meu papel no meio ambiente, então estou mudando a minha consciência. E essa é a dimensão cultural. Então, o Sachs falava das 5 dimensões da sustentabilidade: social, econômica, ecológica, espacial e cultural. Só assim a gente consegue colocar em prática a ideia do desenvolvimento inicial. Né? Usar recursos hoje de tal maneira que as próximas gerações tenham os mesmos recursos. Promover o desenvolvimento econômico satisfazendo os interesses da geração presente, sem, contudo, comprometer a geração futura. E a gente só consegue isso pensando na dimensão social, econômica, ecológica, espacial e cultural da sustentabilidade. E aqui, eu adoro essa figura, gente. Eu sempre, quando eu vou falar disso, eu coloco essa figura, porque ela demonstra muito bem o que é o desenvolvimento sustentável, o que é sustentabilidade. Por um lado, eu tenho o desenvolvimento social, onde que todas as pessoas têm o direito de crescer, de ter um bom emprego, ter dinheiro para comprar suas coisas. Não estou falando de ficar rico, estou falando de ficar milionário, mas sair dessa pobreza absoluta, né? Ter educação de bom nível, etc. Então,
ter o desenvolvimento econômico. Gente, o desenvolvimento econômico é básico para uma sociedade. É básico, ainda mais nas sociedades capitalistas. Sem desenvolvimento econômico, a gente não consegue nada. Mas a gente também tem que pensar na preservação e conservação do meio ambiente. Então, são 3 pontos principais e eles se intercalam, eles se sobrepõem. Então, quando eu estou falando de desenvolvimento social mais preservação ambiental, eu estou falando de justiça ambiental. Quando eu estou falando de desenvolvimento econômico e de desenvolvimento social, eu estou falando de inserção social. Quando eu estou falando de preservação e conservação ambiental e desenvolvimento econômico, eu estou falando em aproveitar, fazer mais com menos, aproveitar da melhor maneira possível os recursos naturais, sem desperdício, sem resíduo, sem jogar fora, sem poluição. Daí eu estou falando de ecoeficiência. Mas tem um ponto que reúne tudo isso: desenvolvimento social, preservação e conservação ambiental e desenvolvimento econômico. Ele reúne a justiça socioambiental, a inserção social e a ecoeficiência. É o desenvolvimento sustentável. E é isso que a gente tem que perseguir no nosso meio. E, pessoal, quando vocês forem trabalhar com arquitetura, forem pensar em novas opções, em novas edificações, etc., vocês têm que pensar em tudo isso. Vocês têm que colocar a ideia de desenvolvimento sustentável de tal maneira que eu possa proporcionar preservação ambiental, desenvolvimento social e ganhe dinheiro com isso. É isso que a gente tem que perseguir no nosso dia a dia. Não só na arquitetura, óbvio que não, em todas as áreas diferentes. Eu sou de origem agrônomo, né? E isso a gente faz na agricultura, na agropecuária. Hoje a gente tem sistemas de produção onde que a gente produz muito mais, com menos recurso e com maior proteção ambiental. E com muitos indicadores provando isto, sem dúvida nenhuma, tá? Então é isso que vocês têm que perseguir daqui para diante, o tal do desenvolvimento sustentável. Alguma pergunta até o momento, pessoal? Dúvidas? Não, professor. Eu gosto tanto de falar desse assunto, pessoal, tanto. E graças a Deus, muitos dos meus alunos, eles anos depois vêm, professor, eu ainda tenho isso na cabeça e eu vivo isso. Gente, a construção civil hoje, aliás, sempre foi, mas hoje em dia, principalmente, é um dos maiores problemas ambientais que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, bem por cima, isso, claro, que muda de lugar para lugar, de sistema para sistema e etc. Mais ou menos para a gente ter uma ideia. A construção civil consome em torno de 40% de todos os recursos naturais e da energia que são produzidos pelo ser humano. Ela consome em torno de 34% da água. Só para vocês terem uma ideia, o agronegócio, ele consome em torno de 50% da água. Olha o que sobra no resto. A construção civil consome em torno de 55% da madeira não certificada. Eu vou explicar isso numa aula posterior, tá? A construção civil produz em torno de 67% de todos os resíduos sólidos urbanos e 50% de todos os resíduos que são gerados pelo ser humano. Até hoje. É claro que a construção civil vai produzindo cada vez menos resíduo, mas a quantidade de resíduo produzido na construção civil ainda é gigantesca.
ainda é preocupante. Tanto que algumas cidades brasileiras, por exemplo, já têm legislação para resíduos sólidos de construção civil, tá? Para separar dos resíduos sólidos urbanos e eles serem processados de forma diferente. A gente vai ver isso lá na aula de resíduos, que vai ser em novembro. Vai ser um dos últimos assuntos. Além disso, a construção civil, ela promove a destruição de áreas verdes. A isso vocês estão acostumados a ver, né? Ah, mas professor, a gente está produzindo casas e edificações. Claro, não estou falando nada contra. Não estou falando nada contra. Aonde que é minha casa, há 100, 150 anos atrás, era uma floresta. Que nem brinco, né? Que era tudo mato, meu filho, era tudo mato, né? Meu pai falava assim para mim e hoje eu falo para o meu filho, né? Hoje a gente quase não tem mais áreas livres em Curitiba, tanto que oficialmente a gente não tem área rural em Curitiba. Não sei se vocês sabem, mas pelo planejamento urbano de Curitiba, hoje a gente não tem área rural oficialmente. Em alguns rincões de Curitiba, principalmente lá na área cidade industrial, ali perto de Campo Largo e tal, tem algumas áreas onde que plantam até soja, né? Aliás, há 30 anos atrás não daria para plantar soja na região de Curitiba. E hoje a soja foi modificada de tal maneira que dá para plantar aqui. Mas a gente não tem área rural oficialmente. E as áreas verdes estão ficando cada vez menores, né? Então, tem muitos movimentos da própria prefeitura de Curitiba já há muito tempo para fazer parques, então ela desapropria, tem mecanismos legais para isso, né? Muitas famílias estão fazendo as chamadas RPPNs, né? Reserva Particular de Proteção da Natureza, RPPN, onde que tem uma área verde, ela registra aquela área verde, não pode mais desmatar. Quando a pessoa morre, passa para os filhos, netos, bisnetos, eles continuam sem poder desmatar, só que tem uma série de incentivos, né? Hoje, no mundo, a construção civil é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa, por uma série grande de fatores, desde da exploração dos recursos naturais, a transformação em produtos e a própria edificação. A própria edificação, no seu uso no dia a dia, ela já emite muitos gases do efeito estufa. Sem falar de poluição do ar, e daí eu quero até fazer um adendo aí. A gente vai ter uma aula, agora em setembro, tá? Estava vendo aqui no meu calendário, de ACV, análise do ciclo de vida ou avaliação do ciclo de vida de produtos, tá? A gente vai ter uma aula de ACV, e esta aula é extremamente importante. Extremamente importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só se preocupa com aquilo que nós estamos fazendo. Então, estou fazendo uma casa, estou fazendo um prédio, estou fazendo um shopping, eu só me preocupo com aquilo. Eu não me preocupo de onde vieram esses materiais. Quais os impactos ambientais causados por esses materiais? E na construção civil a gente tem um problema muito sério, que é a produção principalmente de cal, mas de cimento também. Gente, isto daqui é uma foto real de uma produtora de cal em Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba. A fumaça que sai, ela tem muita fuligem. Olha aqui, não nevou aqui, gente. Isso é cal. E quem conhece o da região de Almirante Tamandaré, Colombo também tem algumas dessas indústrias, sabe que são regiões muito dobradas. Significa, tem muitos vales, montanhas e etc. Né? Não montanhas, mas colinas e etc. Então se formam vales. E o que acontece? Esta poluição causada pela fábrica de cal, ela vai adiante.
As correntes de ar que entram pelos vales vão levando esse cal, esse pó de cal que é extremamente fino. Vocês sabem disso, já viram, né? Ele é extremamente fino, vai levando adiante. Uma vez eu acompanhei um trabalho de mestrado bem interessante feito por um médico, onde que ele localizou algumas dessas indústrias em Almirante Tamandaré e fez um estudo das correntes de ar de Almirante Tamandaré. Então, ele viu, olha, vai dessa indústria de cal para tal lugar por tal corrente de ar. Daí ele foi lá nos postos de saúde e fez levantamento de problemas respiratórios. Por quê? O cal é muito fino. Quando a gente inala ar, vem o cal junto e ele vai entrando pelos brônquios, bronquíolos, até entrar no pulmão. Então ele é muito, muito, muito fino. A gente tem que tomar cuidado com isso. Só que quando a gente faz uma edificação, a gente não pensa, de onde vem o cal? Ah, professor, não tem como evitar. Tem. Hoje nós temos tecnologias para evitar isso. Inclusive a legislação ambiental exige. Então, por que acontece a indústria desse jeito ainda? É boa pergunta. Se vocês souberem responder para mim, eu adoraria saber. Né? A gente ainda tem poluição do ar durante a fase de construção e poluição do ar na fase de uso também. Então, são vários problemas que a gente tem que começar a levar em conta na construção civil. Qual que é a solução para isso? É o que a gente chama de construção civil, construção sustentável ou arquitetura sustentável. Gente, da maneira como a gente vê a nossa disciplina, tanto faz usar um termo ou outro. Então, algumas vezes vocês vão me ver usando o termo construção sustentável. Depois eu vou usar, em outro ponto, arquitetura sustentável e assim por diante. Então, na verdade, isto, para a gente, da maneira que a gente vê a disciplina, é a mesma coisa. Construção sustentável ou arquitetura sustentável. Construção sustentável ou arquitetura sustentável, o que significa? É bem interessante que existe um conceito generalizado sobre isso, mas que nem o conceito de desenvolvimento sustentável, a gente pode resolver esse conceito de várias maneiras diferentes na prática. Então, a gente fala que construção sustentável é um sistema construtivo que incentiva alterações feitas de modo consciente na edificação e no entorno da edificação. Deve atender às necessidades da própria edificação, habitação e uso pelo ser humano, mas, ao mesmo tempo, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, de modo a garantir a qualidade de vida para essa e as futuras gerações. Então, isso é baseado totalmente na ideia de desenvolvimento sustentável. Né? Eu vou fazer uma edificação com tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu preciso, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu não questiono isso. Não se questiona isso. Mas será que eu não posso fazer tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que a lei me manda fazer, e etc., usando os recursos naturais de forma melhor, mais eficiente, jogando menos resíduo no meio ambiente? Quer dizer, fazendo uma arquitetura, uma construção, né, a edificação com maior preservação do meio ambiente? Gente, eu não estou dizendo que eu tenho que abaixar o nível da minha construção. Nada disso. Nada disso. É só repensar a maneira de fazer aquilo. Eu posso fazer uma construção de alto luxo que seja sustentável? Claro que eu posso. Posso fazer uma construção grande que seja sustentável? Claro que eu posso. E é essa a ideia da construção sustentável, da arquitetura sustentável. Como fazer isso? Ah, meu Deus do céu. A gente vai discutir isso o semestre inteiro. O semestre inteiro, né?
Então, planejamento partilhado, todo mundo envolvido. Então, o setor público, as organizações não governamentais, a pessoa, quem vai usar aquilo, o usuário, o arquiteto, o engenheiro civil, todo mundo deve participar desse pensamento, desse planejamento. Uma outra coisa que a gente vai falar muito em várias aulas, ter respeito pelos ciclos naturais do ar e da água. Usar estratégias passivas de produção de energia, quer dizer, aproveitar a energia que a natureza nos oferece. Fazer a gestão e reciclagem de resíduos, tanto na fase de produção do meu material, no uso do meu material, quanto no uso do dia a dia da edificação. E utilizar produtos sustentáveis. A gente vai falar muito isso, principalmente nas certificações ambientais, como a LED, usar produtos sustentáveis. Quer dizer, eu vou usar matéria-prima para fazer minha edificação que provoque menos impacto ambiental possível. E daí é muito importante a ideia da ACV, avaliação, análise do ciclo de vida de produtos. O que adianta eu fazer uma edificação linda, maravilhosa, mas se eu já poluí bastante para produzir aqueles materiais que usei? Não adianta nada. Não adianta nada. Tem muita gente que discute o carro elétrico, né? Por que isso? Para fazer as baterias do carro elétrico, você precisa de certos materiais que podem provocar muita devastação no meio ambiente. Então, o que adianta usar o carro elétrico? Eu não estou falando que é ruim. Meu sonho é ter um carro elétrico. Eu não tenho dinheiro para ter um carro elétrico agora. Mas meu sonho é ter placa fotovoltaica e com carro elétrico. Eu chego em casa de noite, coloco na tomada, de manhã eu uso o carro, vou usar o carro. Esse é o meu sonho. Mas a gente tem que rever. Se o carro elétrico foi feito a custas de muito meio ambiente, qual é a vantagem dele? O ideal é fazer um carro elétrico que, durante o seu processo de obtenção, transformação da matéria-prima e construção do carro, faça menor impacto ambiental possível. E daí, quando ele for usado, que também é uma outra fase que provoca grande impacto ambiental, não seja tão ruim para o meio ambiente. Essa ideia a gente pode transpor para a arquitetura ou construção sustentável. Né? Não adianta nada eu fazer uma casa linda, maravilhosa, se os materiais que eu usei para essa casa provocaram um grande impacto ambiental. Não adianta nada. A gente tem que repensar. A gente tem que usar a cabeça. A gente tem que quebrar a cabeça para isso. Ô, professor, o senhor está criticando a gente? Não. Não estou criticando. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês reflitam. Eu, quando construí minha casa, eu tentei fazer várias coisas. Algumas coisas eu não consegui. Não consegui, realmente. Eu queria pegar madeira, por exemplo, de áreas bem manejadas, eu não conseguia essa madeira. Né? Eu queria pegar tijolo de uma fábrica que tivesse certificação ISO 14001, não consegui, não tinha. Então, eu tive que trabalhar com o que eu tinha à disposição. Mas tentar... Eu sempre, todo dia vinha na obra, ficava enchendo saco para produzir menos resíduo, menos perda de material e assim por diante. Né? Isto que a gente tem que começar a repensar é o todo. Planejamento partilhado. Eu falei ali, ter respeito pelos ciclos naturais. Isto é importantíssimo na arquitetura sustentável. Por exemplo, aproveitamento de condições naturais locais. Gente, eu tenho que respeitar. Se o local é frio, eu tenho que fazer uma construção pensando nisso. Se o local é quente, eu tenho que fazer uma construção pensando nisso. Utilizar o mínimo de terreno e integrar-se ao ambiente natural.
tantos exemplos que a gente vê. Uma boa distribuição no terreno vai fazer com que a gente tenha menor utilização. Ou, vamos falar de outra maneira, uma utilização mais eficiente do terreno. Implantação e análise da envolvente. Envolvente é tudo que envolve, o que está no entorno, né? Vamos dizer assim, o entorno. Então, não provocar ou reduzir ao máximo os impactos no entorno. E uma coisa que eu acho que o arquiteto ele tem que se envolver muito, mas tem que se envolver muito. Gestão ambiental da obra. Não deixem só para o engenheiro civil, tá, gente? Não deixem só para o engenheiro civil. Se envolvam vocês também durante a obra e na gestão de forma ambiental dessa obra. Não adianta nada vocês planejarem edificações fantásticas do ponto de vista ambiental, se durante o processo da obra os caras fizerem de qualquer jeito. Então, o arquiteto também tem que se envolver na gestão ambiental da obra. A construção sustentável, a arquitetura sustentável tem alguns princípios que a gente vai falar ao longo do tempo, tá? Alguns falam 12 princípios, 15 princípios, eu coloquei aqui 14 princípios para vocês, tá? O primeiro princípio é o sítio, o grupo de princípios é o sítio e construção, é local, o terreno. Relação do edifício com seu entorno. Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos. E canteiro de obras com baixo impacto ambiental. E uma vez eu orientei uma dissertação de mestrado falando exatamente isso. Canteiro de obras com baixo impacto ambiental. Então, eu tinha um aluno que tinha acesso a uma obra lá na refinaria da Petrobras, em Araucária, Repar, e ele fez a avaliação do ciclo de vida desse canteiro de obras sob o ponto de vista ambiental. Então, o primeiro grupo de princípios da construção ou arquitetura sustentável está ligado com o local, com o processo de construção. O segundo grupo de princípios é a gestão. Então, a gente fala gestão da energia, gestão da água, gestão dos resíduos de uso e operação do edifício e manutenção permanente do desempenho ambiental. O terceiro grupo de princípios se fala em relação ao conforto. E isso é muito importante, porque se as pessoas que vão ocupar, isso vocês sabem melhor do que eu, né? As pessoas que vão ocupar aquela edificação, elas precisam se sentir bem naquela edificação. Então, conforto higrotérmico, né? Temperatura e umidade do ar, conforto acústico, senão as pessoas, vamos dar um exemplo clássico, não conseguem dormir. Conforto visual para se sentirem bem e conforto olfativo. E, finalmente, o último grupo de princípios da construção sustentável se refere à saúde, qualidade sanitária dos ambientes, do ar e da água. Oferecer ambientes saudáveis às pessoas, oferecer ar saudável para as pessoas, oferecer água saudável para as pessoas. Isso tem muito a ver com o conforto, né? O conforto também vai atingir diretamente o ser humano, né? Então, a gente pode dividir em dois grupos, assim. Um grupo ligado ao ambiente, ao meio ambiente, né? E outro grupo mais ligado ao ser humano. Por que isso? Porque o ser humano faz parte do meio ambiente, pessoal. O ser humano não é diferente, o ser humano não é outra coisa, não é separado. O ser humano também precisa ser levado em conta. Então, os princípios da construção e arquitetura sustentável, eles querem ver de forma holística, de forma total, tudo aquilo que pode atingir o processo de construção
e uso daquela edificação. Do ponto de vista do meio ambiente e do ponto de vista do ser humano, porque ele faz parte do meio ambiente. A construção sustentável, pessoal, a arquitetura sustentável, a gente tem que inserir vários atores aí. Não dá para trabalhar só com um ator ou outro ator. Por exemplo, quem vai utilizar? Quem vai utilizar? Ele precisa se sentir bem. Ele precisa ter consciência da importância ou das atitudes dele, das necessidades deles. Os designers, né, que daí entram os arquitetos, entram os engenheiros, entram os designers de interiores, muitos são arquitetos, né, mas não necessariamente, e assim por diante, que vão fazer integração e aproximação do design. Os investidores, eles é que vão dar dinheiro. Eles é que vão dizer, olha, construa assim, construa assado. Hoje, por exemplo, para uma construtora tomar um empréstimo em um banco para fazer um prédio, um conjunto habitacional, o banco vai exigir da construtora algumas questões ambientais, principalmente ligadas à lei. As autoridades, e daí entra o poder legislativo e o poder executivo. O poder legislativo fazendo leis que disciplinem a construção sustentável, a arquitetura sustentável. E o poder executivo, né, governo municipal, estadual e federal, fazendo com que essas leis sejam cumpridas. Os donos de obras e pesquisadores e investigadores determinando requisitos sustentáveis. Organizações de manutenção, depois que essa obra for colocada em prática, em uso no dia a dia. E a indústria que vai produzir produtos para serem usados nessa obra. Tá? Com todas essas ações, a gente vai ter construções sustentáveis, mas a gente vai ter o desenvolvimento sustentável. Cada um participando com a sua parte, integrando um com o outro. Olha a responsabilidade que vocês têm. Eu não vou mais pensar como arquiteto só na minha tarefa exclusiva. Eu tenho que começar a pensar no todo. Eu tenho que começar a integrar as minhas ações com as ações dos outros. Extremamente importante. Vamos repensar tudo isso, pessoal. Vamos mudar a nossa maneira de pensar uma arquitetura sustentável. Como que é ainda, infelizmente, o ciclo da construção civil, né? Então, eu tenho um projeto feito por um arquiteto, e daí começa um processo de construção. Depois da construção tem o uso ou operação. E depois, quando acaba a vida útil, tem a demolição. Qual que é o círculo que a gente vive hoje, que é um chamado círculo vicioso, né? Todas essas etapas produzem resíduos. E começando aqui no projeto. Por quê? Um projeto mal feito leva a uma construção mal feita, a um uso mal feito e uma demolição mal feita. Produzindo cada vez mais impactos ambientais e impactos econômicos também. Porque se eu não penso na questão ambiental, eu vou construir de forma errada, que vai fazer com que ao longo da sua operação eu use cada vez mais energia, água e outros recursos. E na demolição eu tenha cada vez mais produtos complicados, produtos tóxicos, produtos que não permitem reciclagem e assim por diante. Para onde a gente quer ir? A gente quer ir para um novo ciclo de construção civil, onde que eu tenha o projeto, mas ele seja ligado, a ideia do projeto
seja pensada para construção, para uso ou operação e para desconstrução. Eu não estou falando demolição, não, gente. Eu estou falando desconstrução. Eu vou dar um exemplo prático do dia a dia. Hoje, um carro aqui no Brasil, um carro construído aqui no Brasil, ele precisa ter no mínimo de 90% das suas peças passíveis de reciclagem. Reuso ou reciclagem. No mínimo. Quer dizer, o carro, quando ele acaba a sua vida útil, ele pode ser desmontado e tudo aquilo será aproveitado. De novo, o vidro, as borrachas, o plástico, o aço, o ferro e assim por diante. Na Europa, 98% de um carro hoje tem que ser passível de reciclagem. Mas como que eu faço um carro desses? No projeto. Vocês estão notando a importância de vocês para fazer uma arquitetura, uma construção sustentável? Se vocês fazem um projeto errado, pode dar problema na construção, pode dar problema na operação, no uso, mas pode dar problema na demolição. O que eu quero que eu fazer um projeto hoje de tal maneira que seja fácil e ambientalmente menos impactante a construção, que o uso seja pensado em menor intensidade de recursos ambientais, menor intensidade de energia, etc. E que, ao final da vida útil daquele meu empreendimento, a desconstrução seja mais facilitada. E com isso, eu consigo até mesmo resíduos mais valorizados. Tudo começa no projeto. Tudo começa na concepção do projeto. Como que vocês estão fazendo o projeto de vocês? E é isso que eu quero que vocês repensem no dia a dia de vocês. Quais são os benefícios da arquitetura sustentável ou construção sustentável? Óbvio, preservação do meio ambiente. E talvez esse seja o principal, mas economia de dinheiro, economia financeira. Ah, professor, fazer uma construção sustentável, eu vou gastar um pouquinho mais, vou até falar disso, mas ao longo do uso, e principalmente ao final da vida útil daquela construção, vai sair mais barato. Então eu vou economizar esses recursos ao longo do tempo. Obviamente, qualidade de vida. Uma construção sustentável, uma arquitetura sustentável, ela é feita pensando no ambiente e pensando no ser humano também. Olha que eu coloquei aqui atrás. Ó. Pensando no ambiente e pensando no ser humano também. Diferencial de negócios. Eu estava vendo uma propaganda esses dias na TV a cabo de um empreendimento imobiliário lá na região metropolitana de São Paulo, e eles dizendo, este é o único prédio que tem uma fazenda solar. Eles estavam fazendo propaganda disso. Ah, mas professor, nem todo mundo compra assim, com esse pensamento. Concordo. Mas a tendência vai ser cada vez mais gente comprar com esse pensamento ambiental de preservação. Uma fazenda solar é um local onde que eles vão produzir energia elétrica a partir de placas fotovoltaicas e vão jogar essa energia na rede. A partir do momento que ela entrou na rede, ela é medida, e quando a fazenda solar não é no edifício, mas quando o edifício capta a energia da rede, ele desconta aquela energia que ele já produziu. Então, pode ser um diferencial de negócio? Pode. Vai ser? Não necessariamente, mas pode ser. Se bem trabalhado esse diferencial, ele pode ser um grande diferencial. Valorização imobiliária. Um empreendimento com viés ambiental, ele vai ser mais valorizado. Maior satisfação
dos usuários e produtividade dos funcionários. Ali é funcionário, tá? Não é funcionários. Funcionários. Gente, a pessoa que vai usar, ela vai ter uma satisfação maior. Ela vai dizer assim, eu estou participando. Ah, professor, eu conheço muita gente que não está pouco se lixando com isso. Concordo inteiramente. Mas eu até vou contar uma experiência minha desse final de semana. Eu tenho um grande amigo, é como se fosse um irmão alemão, ele mora em Berlim, eu morei na casa da família dele em Görlitz, há 30 anos atrás, 29 anos atrás, e a gente é amigo até hoje. Hoje ele mora em Berlim. E ele me mandou uma foto de um termômetro de mercúrio da casa dele, 10 horas da noite, 33 graus. E ele já veio várias vezes para cá, principalmente no verão. Eu acho que só veio no verão. Ele sabe que a temperatura aqui também atinge isso. Mas que lá não é tão quente quanto aqui, obviamente. E eu, conversando com ele sobre isso, eu falei, olha, aqui a gente, no inverno, está atingindo 30 graus também. Quase 30 graus. Não chove, tá quase 30 graus, está complicado. E daí ele me respondeu, e tem gente que não acredita nas mudanças climáticas. Eu nunca pensei que esse meu amigo ia falar isso. Ele cresceu na Alemanha Oriental, mas a Alemanha se reunificou, ele tinha 19 anos de idade. Então, ele virou capitalista, virou totalmente capitalista. E eu achava que ele não tinha essa consciência. E ele tem essa consciência. Então, as pessoas estão criando cada vez mais essa consciência. Esse meu amigo, Andrés, eu pensei que eu ia morrer e não ia ver ele com essa consciência ambiental. E ele mudou. Ele é um ano mais novo do que eu. E, obviamente, quanto mais a gente mostrar para as pessoas que as edificações estão ficando mais ambientalmente menos impactantes, mais consciência ambiental a gente desenvolve nas pessoas. Né? As pessoas vão mudando, elas vão acreditando naquilo, elas vão assumindo aquilo no seu dia a dia. Mas, professor, afinal, o que são edifícios, edificações, casas verdes? São aquelas que usam tecnologias para diminuir seu impacto ambiental. Gente, uma coisa, eu acho que eu já comentei com vocês, mas se eu não comentei, vou comentar de novo aqui. Se eu já comentei, vou comentar de novo. Não existe impacto ambiental zero. Esqueçam. Estão ouvindo? Esqueçam. Tudo vai impactar. Tudo que a gente faz impacta. O que a gente tem que ver no nosso dia a dia? O que a gente tem que ver na nossa profissão, na nossa atividade? Mas não só na nossa profissão, tá? Na nossa casa, no nosso dia a dia. O que eu posso fazer para impactar menos? Que impactar, eu vou impactar. De qualquer jeito. Onde está a minha casa, 150 anos atrás, era uma floresta. Alguém tirou a floresta e começou a construir uma casinha aqui, uma ali, aproveitar para agricultura, etc. E, de repente, eu construí minha casa aqui. Então, não é que eu construí minha casa sem impacto. Só para aproveitar o terreno, já foi impacto. Ah, mas o professor já estava impactado. Mas uma hora alguém impactou. Então eu também sou culpado disso. Muito se fala que edificações verdes são caras, mas muitos estudos no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, falam que o custo de implantação em torno dessas tecnologias, né, para diminuir o impacto ambiental, em torno de 1 a 7% do custo total da edificação. E daí entra várias coisas, captação, reuso de água, uso eficiente de água, uso de materiais reciclados e naturais, bioclimática, tratamento de resíduos, cuidado com energia, paisagismo produtivo, paisagismo sustentável e etc. Né? Por exemplo, captação de água de chuva, reuso de água e economia de água. Né? Então, hoje,
hoje já é obrigatório, aqui em Curitiba, por exemplo, nas edificações, que você tenha captação de água de chuva e pelo menos um reservatório de 500 litros para essa água de chuva. Não sei, gente. Eu vejo muitas casas por aí que o pessoal faz isso porque está na lei, mas não liga o sistema. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Isso eu fico pensando, que idiotice, porque a água não está barata. E se vocês já viram a conta de água, o custo por metro cúbico de água, ele vai subindo. Quanto mais água você utiliza. Então, o custo de 1 metro a 5 metros cúbicos é X por metro cúbico, de 5 a 10 metros cúbicos, daí esses 5 seguintes vão ter um custo a mais e assim por diante. Então, eu já vi isso, construtores, engenheiros civis já me falaram, olha, eu fiz sistema de água de chuva para essa casa aqui, mas eu nem vou ligar. Acho besteira isso. Hoje é extremamente importante, né? E é complicado isso. Eu estava com minha água de chuva, meus 6.000 litros aqui, quase no zero, porque a gente ficou um mês sem chover. E agora com essa chuva, eu nem fui lá ver, mas já deve ter subido bastante, deve ter captado pelo menos uns 2, 3 mil litros. Né? Então a captação de água de chuva hoje está ficando cada vez mais comum. É claro que você não pode usar para certos tipos de uso, né? Você não pode colocar para certos tipos de uso, mas você pode usar. Eu, por exemplo, uso aqui para limpar calçada, lavar canil, lavar carro, molhar o jardim. E eu uso para vaso sanitário também, com exceção de um vaso sanitário, que é da construção original, quando eu ainda não tinha água de chuva. Tá? Mas os outros, eu uso tudo água de chuva. Mas a gente pode fazer controle de fluxo de água em torneira, vasos sanitários, limpeza, né, a captação. E pode fazer o reuso de água também. Principalmente o que a gente chama de águas cinzas. Águas pretas ou águas marrons são águas do vaso sanitário. Água cinza é a água do chuveiro, é a água da máquina de lavar roupa, que pode ser usada também. Mas a gente vai ter uma aula para isso. Captação e redução do uso de energia. Isso é muito interessante. Até na figura aqui ainda tem uma lâmpada fluorescente, mas hoje a gente tem lâmpada LED, né? 95% das minhas lâmpadas aqui em casa são LED hoje. E é bem legal, porque apesar da LED ser mais cara, ela dura mais tempo. Eu não me lembro a última lâmpada que eu fui comprar. É sério, gente, eu não estou brincando. Quando eu construí minha casa há 20 anos atrás, 24 anos atrás, a maioria das lâmpadas era incandescente, aquela lâmpada que esquenta bastante, que gasta bastante energia. Daí eu fui trocando por fluorescente e agora eu troquei por LED. Clarabóias, janelas e etc. Lâmpadas de alta eficiência energética, né, LED, sistemas de ar-condicionado com menor consumo, fontes alternativas de energia, como eólica e solar. Tem um prédio ali na Mário Torinho, perto daquela rua que vai lá para o Ecoville, que ele tem um aerogerador helicoidal. Os aerogeradores normalmente são na forma de catavento, né? Então, bate um vento, que nem esse daqui, né? Esse daqui é na forma de catavento. Helicoidal é como se fosse uma rosca sem fim. O vento vai batendo, ela vai girando, e aqui embaixo eu tenho um rotor que gera energia elétrica. Então, se estima, assim como a água, né, que se estima que você pode reduzir até 50% do uso da água potável, numa construção sustentável, tomando cuidado com a energia, você pode reduzir até 30% do uso de energia elétrica.
acima de 30% a redução já fica mais difícil, mais cara. Mas é possível, tá? Outra coisa é o tratamento de resíduos, né? Isso eu posso fazer durante a construção e o uso daquela edificação, né? Então, definir política sustentável de compra e descarte e reciclagem de materiais, né? Então, separar os materiais, triar os materiais, mandar para o lugar certo, por exemplo, aterro sanitário, só aquilo que não tem mais jeito, né? Fazer a triagem, mandar para reciclagem, principalmente, resíduo orgânico, compostagem. Como eu já falei para vocês, aqui em casa eu tenho verme compostagem com minhocas, então são caixas que eu vou colocando o resíduo orgânico e as minhocas vão se alimentando daquilo, né? Então o que eu faço? Eu tenho produção de composto, uso nas minhas plantas, no meu gramado e assim por diante, né? De alta quantidade de nutrientes para as plantas. Então é um resíduo a menos que eu mando para o aterro sanitário de Curitiba, lá em Mandirituba. O aterro sanitário de Curitiba está em Mandirituba, porque Curitiba não tem local mais para aterro sanitário. Então, imagina, eu talvez economize, não deixe de mandar para o aterro sanitário pelo menos 1 quilo por dia, uns 300 quilos por ano. Agora, se você imaginar que na região metropolitana, vamos arredondar, a gente tem 1 milhão de casas, se cada casa fizesse isso, seriam 300 milhões de quilos, seriam 300 mil toneladas. 1.000 toneladas a menos por dia. Hoje a gente deposita no aterro sanitário de Curitiba quase 3.000 toneladas por dia. A gente poderia economizar pelo menos 1.000 toneladas se cada um fizesse a sua compostagem em casa. Eu tenho um amigo da Universidade Federal de Londrina que ele fez doutorado em Harvard, e ele prega isso. Ele tem um apartamento bem pequeno. Ele colocou a compostagem, a vermicompostagem dele no terraço, num cantinho do terraço. Ela tem assim, sei lá, uns 50 centímetros por 70 centímetros. Não tem cheiro, não faz mau cheiro, não atrai mosca, não atrai rato, não atrai nada, né? E assim por diante. A gente pode reduzir até 80% de resíduos, tá? Ou pelo menos mandar para lugares certos todos os resíduos. Usar materiais reciclados, recicláveis e naturais. Em primeiro lugar, gente, veneno de cobra é natural e mata. Tá? A gente tem que tomar cuidado com o que é natural. Alguns materiais naturais, eles são problemáticos. Por exemplo, petróleo é natural, mas se você jogar petróleo, vai matar tudo, né? A gente tira petróleo em grandes profundidades. Era para ele estar ali, não era para ele sair dali. Diferença entre materiais reciclados e recicláveis. Reciclado era aquilo que já foi usado e vai ser novamente usado. Então, papel velho que se transforma em papel novo. Plástico velho que se transforma em plástico novo. Tá? Então, eu não preciso produzir mais papel. Eu não preciso produzir mais plástico. E reciclável é aquele que vem de matéria-prima virgem, que daí eu, depois do fim da sua vida útil, eu vou mandar para a reciclagem. Então, eu compro papel, uso papel novo, zero, que veio de árvore viva, uso e mando para a reciclagem. Eu compro plástico novo, virgem, que veio do petróleo, e daí, quando acaba a sua vida útil, eu separo para reciclagem para se tornar mais plástico. Qual é o ideal? Reciclado. Sempre reciclado é o ideal. Se a gente reciclasse tudo, absolutamente tudo o que pode ser reciclado, a gente precisaria produzir pouco de material virgem, tá? Então, por exemplo, tem aquela madeira de plástico, ela é reciclada, ela não vem de plástico novo, ela vem de plástico velho, tá? Além de substituir a madeira, ela pega plástico que talvez iria ser jogado no meio ambiente de qualquer jeito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Outra coisa,
Propaganda enganosa. Tomar cuidado com propaganda enganosa. Bioclimático. Isso vocês já viram muito em conforto ambiental, né? Pé direito alto para melhor circulação de ar, vidro duplo, protege do calor, do frio, do som também, né? Ventilação, janelas em lados opostos, painel solar para aquecimento de água, telha termoacústica, água cinza, aproveitamento de água cinza, da pia, banheiro, máquina, etc. E assim por diante, né? Então, a bioclimática, você fazer tua edificação pensando no clima em volta, para dar o melhor conforto ambiental possível para quem vai ocupar aquela edificação. E, finalmente, né, o paisagismo funcional. E daí vem o famoso telhado, deixa eu escrever aqui do lado, telhado verde. Tem 2 alunos da Engenharia Civil da Unandrade que estão fazendo o TCC com telhado verde. Né? Famoso telhado verde, onde que em cima do telhado eu coloco camada de terra e planto diferentes tipos de planta. Isso daí vai diminuir a quantidade de água que cai nas calhas e vai fazer um isolamento. A temperatura abaixo, ela vai ficar muito mais constante ao longo do tempo. Uma vez eu fui visitar um amigo meu na Universidade de Wageningen, na Holanda, no sul da Holanda, e ele me levou para visitar um parque que tem lá perto da casa dele, e nesse parque tem construções, exemplos de construções muito antigas do povo que ocupava aquela região lá, né? Muito antes da atual Holanda. E eles faziam pequenas casas, meio dentro da terra, meio fora, e num telhado triangular. Então, aqui estava o solo, eles escavavam um pouquinho o solo e faziam simplesmente assim, uma parede aqui, uma aqui, que servia de telhado. E plantavam em cima das paredes do telhado, né, digamos assim. Então, eles aproveitavam toda a condição do ambiente. Quando dava muito frio, eles estavam mais quentes ali dentro. Quando dava muito calor em volta, estava mais fresco ali dentro. O telhado verde, o paisagismo funcional, gente, isso não é novo. Isso é muito antigo. O ser humano sempre fez isso. Pessoal, é um caminho sem volta. O mundo precisa caminhar para a sustentabilidade. E a arquitetura sustentável pode contribuir muito, 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 muito para isso. A gente tem que pensar hoje as cidades como um organismo vivo. E nós, como uma parte desse organismo vivo. Nós dependemos das cidades. Vamos começar a repensar. Isto é construção sustentável. Isto é arquitetura sustentável. Pessoal, perguntas, dúvidas, colocações? Eu falo. Esse professor fala demais, né? Pessoal, dúvidas? Não, professor, por enquanto não tenho nenhuma. Tem certeza, Caroline? Com certeza. O teu conteúdo é uma coisa que eu já procuro tentar estudar bastante também. Claro que eu não sei tudo que você sabe, obviamente, mas um pouquinho a gente tenta. Eu também sempre aprendo. Mas eu tenho uma colocação, não sei se eu já fiz com vocês, mas quando os alunos não têm pergunta, eu tenho um problema muito sério, existencial, quando o aluno não faz pergunta. É assim, ou eu expliquei bem demais e não deu margem a nenhuma dúvida, ou eu expliquei tão mal, que os alunos nem conseguem formular uma dúvida. Então eu fico com uma pulga. Professor, ainda tem a terceira, que também tem a de não estar prestando atenção.
Ah, mas aí não é culpa minha, né, Matheus? Ô, professor, eu tenho uma dúvida, não sei se o senhor responde ela ou não, enfim, foi uma coisa que surgiu durante a explicação do professor. Perdão. O professor está falando em relação a materiais, no período da aula, em materiais naturais e não naturais ali, né? Já foi feita alguma pesquisa ou alguma coisa em relação ao aproveitamento de uma construção, o que seria mais em conta, em relação a custos mesmo? Eu vou fazer um revestimento, vou pegar um material, uma pedreira, ou vou pegar um material, sei lá, numa loja de revestimentos. Já foi feita uma comparação assim? Milhares de trabalhos, milhares comparando os tipos de materiais, e daí que entra a análise ou a avaliação do ciclo de vida de produtos, que a gente vai ter uma aula só para isso. Você pode fazer essa avaliação do ciclo de vida pensando na questão econômica, na questão ambiental, na questão de conforto e de vários pontos de vista diferentes. Então, assim, é claro que a nossa disciplina vê sob o ponto de vista ambiental, né, Renan? Mas você pode fazer uma série de comparações de custo, de cunho econômico, por exemplo. Né? O que me interessa particularmente é o que mais vale a pena. Por exemplo, eu posso fazer uma comparação. Se eu colocar uma janela comum, um vidro comum, tá? Esse vidro comum, ele vai provocar uma certa dinâmica da temperatura dentro da minha edificação ao longo do ano. Então, eu tenho que estudar a temperatura ao longo do ano, como que está a exposição, né? Em qual sentido, em qual direção está a exposição daquela janela, como vai entrar o sol, em qual época e etc. Daí, a partir daí, o que ele vai provocar dentro de casa? Daí eu posso fazer a mesma coisa com uma janela dupla ou uma janela tripla, né? Eu já vi vários lugares com janela tripla, não aqui no Brasil, mas em outros lugares, com 3 vidros e 2 camadas de vácuo no meio dos vidros. Você pode fazer uma comparação de como, pegando a mesma dinâmica climática e como vai ficar a temperatura dentro da casa. A janela tripla é bem mais cara que a janela comum. Mas, em compensação, na janela tripla, você vai ter que colocar um ar-condicionado ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, tem vários estudos mostrando, mesmo a janela tripla sendo mais cara na instalação, ela, ao longo do seu uso, ela promove uma série de economias, né, financeiras daí. Mas nem sempre essas soluções são as melhores. Então, tem vários exemplos. No livro Eco House mostra muito bem isso, que algumas vezes você não precisa usar uma tecnologia muito cara, mas a solução é em função da dinâmica climática do próprio local. Por isso, vocês têm que conhecer como que é o clima no local, né? Como que são as estações do ano, como que é a dinâmica da temperatura, como é a dinâmica da direção do sol, aonde que ele nasce, aonde que ele morre, em função da época do ano, e uma série de coisas. Então, já existem milhares de estudos e experiências práticas dentro dessa ideia, Renan. Você só tem que procurar em relação exatamente ao que você quer. Pode ser que não exista numa certa região onde você está trabalhando, mas a ideia, o raciocínio, já foi feito para muitas outras regiões, tá? E daí você pode pegar aquela ideia, pegar o raciocínio e transportar para o teu local. É o que eu sempre falo para vocês. O que mais vale é o raciocínio, a capacidade de pensar de vocês, tá? Do que simplesmente decorar alguma coisa. Não sei se te respondi, Renan. Eu acho que sim, professor. Na verdade, até o senhor respondendo, eu lembrei de uma outra questão, não sei se eu posso fazer por causa do horário. À vontade. Tá. Onde eu trabalho, o pessoal está fazendo uma reforma, lá trabalha numa loja de imóveis, e eles estão reformando porque o imóvel eles estão trocando showroom e estão aproveitando para trocar algumas coisas na edificação. Só que ela, se eu não me engano, é da década de 40 ou 50. Então, ela é feita assim, com um tijolo, não tem como fazer, ele é deitado porque ele é pequenininho. Transversal.
Ele tem 2 furos assim e ele é muito grande, tá? Então a parede tem quase 30 centímetros de largura, as externas. Aí eu vi um vídeo essa semana de uma menina lá na Itália, que eles estão falando do verão lá, que assim, no inverno é muito boa a casa dela, porque eles têm umas paredes enormes assim, lá também, de 30, 40 centímetros, mas no verão ela quase morre de calor e a questão até do sinal do celular não pega dentro da casa. Esse tipo, esse tipo de coisa é usado ainda em vários lugares do mundo, fazer uma parede desse tamanho, por causa da nossa tecnologia hoje de construção? Deixa eu te falar, as paredes da minha casa são assim. As paredes externas, não internas. As externas. É com tijolo atravessado. Então, em vez de colocar um tijolo como se diz? Na linha, né? Fazer uma parede mais estreita. A parede da minha casa é mais ou menos assim. Ai, gente, eu não tenho. Não, mas dá uns 30 e poucos centímetros. Então, é o seguinte, é um ótimo isolante. Como eu moro em um lugar que tem bastante tráfego de carros também, ele também trabalha no sentido de isolante de som. Porque é o seguinte, não adianta eu colocar a janela dupla se a parede deixa passar o som. E principalmente como fazem paredes aqui no Brasil com lugares vazios. Então, o som passa mais fácil ainda. Também não adianta eu colocar janela dupla se o encaixe, a moldura da janela, ela também é vazia por dentro, porque o som vai passar por ali. Então, para tentar diminuir o máximo possível do som, eu fiz paredes externas, dupla, bem larga, e coloquei janela dupla em quase toda a casa. Não tem janela dupla em toda a casa, tá? Mas em boa parte da casa. Então, assim, isola bastante o som. Em relação à temperatura, é bem interessante, porque quando entra o frio, fica o frio. Quando entra o calor, fica o calor. É bem interessante. Então, no inverno, quando sobe um pouco a temperatura durante o dia, a gente abre as janelas e abre as portas. Como é uma casa, eu tenho jardim, então não tem problema nenhum. Eu abro as janelas e abro as portas. Daí, quando chega final da tarde, eu fecho tudo. Porque final da tarde a temperatura vai diminuindo. E se eu deixar tudo aberto, vai entrar o frio. E ele vai ficar. No verão, é o contrário. Durante o dia, na temperatura mais alta, eu fecho a casa inteirinha. Fecho as portas e fecho as janelas. Como tem parede dupla e janela dupla, né? Então eles isolam bem. Eu só abro no comecinho da manhã, eu acordo cedo, 6 horas da manhã, abro no comecinho da manhã, até umas 8, 9 horas no máximo, fecho tudo das 9 até as 4 horas da tarde, mais ou menos, 4 e pouco, e daí, antes de dormir, eu abro um pouco de novo, porque a temperatura vai abaixando e entra o ar um pouquinho mais frio do final da tarde. Então, é nesse sentido que eu faço. Se durante o verão eu deixo minhas janelas abertas e portas abertas, de noite fica muito mais quente dentro de casa do que fora de casa, no próprio verão. Então, eu faço essa dinâmica na minha casa, né? Isso é uma maneira de aproveitar o clima. O problema dessa pessoa que você viu é que ela não sabe fazer, não sabe aproveitar essa condição. Não sabe aproveitar essa condição, né? Então, eu tenho parentes na Alemanha que as casas são todas com parede bem larga, várias camadas, e eles fazem exatamente isso, né? No inverno fica tudo fechado para o calor que eles produzem dentro de casa através dos aquecedores ficam. Por exemplo, eu tenho lareira na minha casa e acendo a lareira no inverno. E a lareira fica acesa até 10, 11, meia-noite, durante a noite. No dia seguinte de manhã, 6, 7 horas da manhã, quando eu levanto, a sala ainda está quentinha. Por quê? Manteve, tá? Então é dinâmica e a gente tem que se acostumar à dinâmica.
A gente tem que trabalhar com essa dinâmica, tá? Mais ou menos nesse sentido, Renan. Esse tipo de casa ainda fazem, tá? Inclusive aqui. Eu fiz assim em minha casa. Foi com esse sentido. Mais perguntas, dúvidas, colocações, pessoal? Nada? Não, professor. São quietinhos? Vocês são assim também no presencial, hein, gente? No geral, sim. Ah, mas estejam à vontade, gente, sempre para perguntar, para colocar aquilo que eu souber responder, tenho certeza que eu vou responder, tá bom, pessoal? Beleza, então, professor. Obrigada. Agradeço a presença de todos, gente. Uma ótima, maravilhosa semana. Semana que vem, 7h30. Desculpa, eu entrei um pouquinho adiantado hoje. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Até, Tchau, professor. tchau. Boa noite. Professor, não tem. Professor. Tchau, tchau.